Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nessa terça-feira, dia 22 de março. E antes aí de partirmos para o debate da pauta, hoje a gente tem bastante coisa para apresentar. Inclusive, vocês estão vendo essa caixinha aqui, nós vamos apresentar o que tem nela. Então, continue ligadinho, mas antes disso, deixa a sua curtida no nosso vídeo, compartilha o link 24 horas da COTV, divulgue a programação da nossa TV, que é independente e revolucionária. E se você apoia uma imprensa independente, gosta do canal Causa Operária TV, contribua também financeiramente. Isso é muito importante para nos ajudar a manter o nosso link 24 horas no ar, nos ajudar a aumentar a grade de programação ao vivo, enfim. Então, você pode contribuir com o Superchat através do chat. Você deixa aí a sua mensaginha destacada com um valor, também dá para mandar as figurinhas. E você pode também garantir mensalmente uma contribuição para o canal, tornando-se um membro. Então, siga essas regrinhas aí para você ajudar a nossa TV. Bem, eu sou a Isadora Dias, apresento Reunião de Pauta que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 9, aqui na COTV. Apresento com a companheira Marília, com a companheira Nina e bora para os bom dias. Bom dia, Nina. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que já está assistindo aí a Causa Operária TV. Façam que nem a Ana Matos falou aí no chat, curtindo e compartilhando geral, companheiros, vamos lá. E bom dia para a nossa outra apresentadora, a companheira Marília. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui a COTV. E faça isso mesmo, compartilhe com todo mundo e se inscreva aqui no canal para ajudar a gente mensalmente. Bem, bom dia, companheiro Márcio, nosso convidado de hoje. Bom dia, companheiras. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E você vê, né? Ontem estava 90,2 mil, hoje já está 90,3. Logo, logo chegaremos a 100 mil inscritos aí no canal. Exato. E mais uma coisinha sobre a caixinha, é que também nós vamos estar preparando aí um sorteio, um concurso aí para os nossos, o pessoal que acompanha aqui reunião de pauta, então continue para vocês saberem mais sobre a nossa caixinha secreta. Bem, antes disso, vamos então para a pauta. Como de costume, iniciaremos aqui o debate em relação à pandemia. Atualizações dos dados, mas antes disso eu já vou destacar algumas notícias graves, né? A gente está numa situação muito crítica, além aí do número de mortes aumentando, tem a questão da falta de oxigênio aqui em São Paulo. Quando a gente começou a acompanhar as notícias em Manaus, o colapso do sistema de saúde de lá, nós alertamos, né? Denunciamos também que era uma tendência que poderia acontecer no resto do país. E vejam só, agora a gente está vendo a situação de Manaus se repetir nada menos do que em São Paulo, uma das cidades aí mais ricas do país, e você vê se de fato está acontecendo essa falta de oxigênio, não é por falta de dinheiro, não é por uma condição mais difícil, como é a situação em Manaus, mas por total falta de interesse dos governantes de terem controlado essa situação. Então, aqui em São Paulo, nós temos aí a notícia de que faltou oxigênio em uma UPA, na zona leste de São Paulo, e provocou 3 mortes. Imagina, né? De fato, aqui fala, né? A falta de oxigênio levou ao pânico, porque o oxigênio é essencial para o pessoal que desenvolve os sintomas mais graves da doença, conseguir respirar, sobreviver, né? E a gente vê essa situação se repetindo aqui em São Paulo. Nós temos também a situação na unidade de saúde onde aconteceu onde faltou oxigênio é na unidade de saúde Emelino Matarazzo. E isso aconteceu durante meia hora e já morreu 3 pessoas. Então, imagina se chegar a faltar oxigênio mesmo por mais tempo e a gente chegar a uma situação em grandes hospitais. A gente vê que essa questão do oxigênio é uma situação bem grave. Bem, e também em relação às mortes, nós estamos há 24 dias de recorde consecutivo em relação à média de mortes no Brasil. Isso faz com que passemos aí de mais 295 mil óbitos, ou seja,
até o fim de semana, durante essa semana ainda. Infelizmente, com certeza, nós vamos anunciar aqui no Reunião de Pauta que chegamos aí às 300 mil mortes no Brasil, oficialmente, né? Porque esses números são subnotificados, tem toda aí a questão em relação às mortes. Bem, só para registrar, então, nas últimas 24 horas, nós tivemos 1.579 mortes, contribuindo, então, para que logo nós cheguemos aí a 300 mil mortes. Bem, Marília, Nina, mais notícias? Só um comentário que eu queria fazer antes, que é que a gente já está com a média aí a gente já ultrapassou os 12 milhões e estamos com a média aí de 75 mil casos por dia. Você pensa nessa quantidade de pessoas e você vê que a gente está se aproximando cada vez mais de um colapso total, né? A gente vê que tem um monte de gente. Uma coisa que está acontecendo é que o pessoal que está sendo entubado por causa do coronavírus, né? 80% dessas pessoas estão morrendo. Então, assim, até você chega nesse caso mais grave, é uma série de acontecimentos, né? Primeiro você fica doente, porque não tem nenhuma medida que faça você conseguir não trabalhar. Aí depois você vai tentar um atendimento Você vai tentar um atendimento no hospital. Se você chegar lá, você pode morrer sem receber atendimento. Você chega lá, se você for entubado, você tem 80% de chance de morrer. Então, não tem vacina, não tem nada. Está uma situação calamitosa aí, né? Exato. Marília? Todo mundo aqui. Exatamente, a gente está com uma situação calamitosa. É importante falar que também, além do Brasil, a gente tem uma terceira onda na Europa, né? Destacando os países como a Espanha, a Itália, até a França, uma situação de elevação, de um repique do número de casos da pandemia. E esse repique é causado pela variante do Reino Unido, que ela é mais contagiosa e mais letal nos casos graves, como foi pesquisado aqui pelos especialistas. É importante falar também que, nesse sentido, eles estão tentando retomar algumas medidas de restrição, mas sofrem grande oposição aí da população que não quer ficar em casa, ser obrigado a ficar em casa numa situação que não há nenhuma contrapartida financeira. Quer dizer, na própria Europa a gente vê essa situação de a população ser contrária aos lockdowns por causa da crise. Isso daí é uma coisa que acontece, inclusive, por conta das medidas ditatoriais que o lockdown toma, né? Quer dizer, os franceses, eles colocam que essas medidas de lockdown são medidas semi-ditatoriais. Então, você não pode simplesmente fazer esse tipo de coisa contra a população por questões sanitárias. Quer dizer, é uma questão muito mais grave aí do que a própria pandemia. A gente deveria aí ter outras medidas para garantir o isolamento, como, por exemplo, uma contrapartida financeira para as pessoas ficarem em casa e tudo mais, em lugar de instaurar uma verdadeira ditadura, com toque de recolher, com multas, aí, com prisões, para que as pessoas elas fiquem em casa e ainda assim não garantir aí financeiramente que elas tenham condições de se sustentar ficando em casa. Então, exatamente por conta disso, está tendo mobilizações, a gente já comentou no dia de ontem, mas hoje a gente teve novas mobilizações desses países contrários a essas medidas de fechamento. É importante falar que, nesse sentido, o Reino Unido é o país que está com melhor situação, que já está havendo um decréscimo aí significativo do número de casos. Ele ainda tem as medidas grandes de isolamento,
E ele também já está aí havendo a reabertura de vários locais, por exemplo, as escolas do Reino Unido. No caso da Itália, a gente tem o fato de que as escolas vão fechar de novo por conta dessa nova variante, e a elevação aí, a taxa de contaminação é alta em todos esses países. Quer dizer, isso também é influenciado por eles terem parado de usar a vacina AstraZeneca de Oxford, que começou a dar uma série de efeitos colaterais ruins ali, e eles tiveram que parar o uso no meio da campanha de vacinação. Então tem esse impasse da vacina também. Pois é. Tem notícias aí, né, de que lá em Belo Horizonte não restam mais leitos de UTI nem na rede pública, nem na rede privada. Então, o pessoal lá já está com... a ocupação dos leitos lá já aumentou 100,8% na sexta-feira e agora está em 107% a partir de ontem, a taxa de ocupação dos leitos de BH. É uma cidade aí que está... E a gente vê que todas as cidades estão com... Todos os estados, na verdade, do país estão com essa previsão de que entre em colapso de fato, que comece a faltar oxigênio, comece a faltar leito, etc. A tendência aí é que em todos os estados do Brasil a situação da pandemia ainda deve piorar. Exato. Tanto que com os óbitos subindo aí 2,6% ao dia e a questão dos leitos esgotados, a Fiocruz alertou aí que o Brasil tem o maior colapso sanitário e hospitalar da história. De fato, a gente vê que é uma situação muito crítica em relação aos leitos, tanto que tem também até a notícia aí de que 80% dos entubados por Covid-19 morreram no Brasil. Esse número está acima da média mundial, que é de cerca de 50% da mortalidade. Isso faz a gente pensar, né? Qual que é o problema no Brasil, né? Porque, com certeza, aí é a questão da falta de profissionais suficientes para fazerem esse cuidado, né? Também o uso de remédios. A gente não sabe aí se estão comprando todos os remédios suficientes, disponibilizando. Até, inclusive, a gente estava comentando que o empresário, diante aí desse número de que a UTI não adiantaria, então não teria que ter mais leito de UTI, porque você teria que gastar muito para fazer esses leitos, você teria que ter os profissionais e não tem, teria que comprar os remédios. Então, tipo assim... A pandemia se alastra mais rápido do que você vai comprar os leitos. Exato, tipo assim, já que não tem nada, já que tá ruim, então vamos deixar piorar mesmo, deixa sem nada. Isso é a fala aí de um empresário que, na verdade, mostra aí o que o empresariado brasileiro, o que a burguesia brasileira acha diante da situação. Vamos deixar mesmo o país voltar à idade média, não tem tratamento, não tem leito, não tem hospital, não tem oxigênio, vamos deixar aí todo mundo morrer no meio da rua, né? Vamos voltar aí à época que o ser humano não tinha condição, de fato, fazer um tratamento das doenças. E a gente vê que a política dos golpistas gerou essa situação para o Brasil, né? A política do golpe, do imperialismo para os países pobres é essa de realmente terra arrasada, né? Vamos destruir tudo, deixa todo mundo morrer. É um absurdo e é isso que a gente está vendo acontecer mesmo. Em um ano de pandemia, era para agora a gente estar aí enfrentando a pandemia, né? Os números diminuindo, fazendo aí a vacinação. Mas o descaso foi tão grande que a gente essa semana vai voltar aqui para anunciar as 300 mil mortes. Bem, eu acho que pandemia, nós temos essas notícias, não sei se a companheira Marília quer acrescentar mais alguma coisa, e se o Márcio pode voltar, ele está com os probleminhas técnicos. Bem, eu só queria comentar sobre a questão dos despejos em meio à pandemia. A gente está vendo aí uma série de problemas nesse sentido, porque a população está sem dinheiro para se alimentar, imagina só para pagar o aluguel. Isso daí está acontecendo
A gente já noticiou o fato dos despejos nesse jornal em outras situações, como, por exemplo, em Paraisópolis, que ele tinha que pagar o aluguel de R$ 400. Hoje a gente tem que falar que a justiça pode julgar pedido de remoção a qualquer momento de cerca de 840 famílias, segundo a contagem feita pela Associação de Moradores, de um terreno aqui de São Paulo e áreas dos arredores de São Paulo, que ele é um terreno ocupado, né, por essas pessoas, e a gente está vendo aí que mesmo nessa situação da pandemia, eles têm aí eles estão sofrendo despejo, quer dizer, é importante falar também que são 1.580 unidades habitacionais, das quais 71% se destina a famílias de baixa renda, que vão ser desalojadas aí por conta dessas medidas da prefeitura aqui de São Paulo, né? E nesse sentido a gente tem que falar que as remoções durante a pandemia, elas se mantêm, apesar aí de toda a campanha pelo despejo zero na situação da pandemia. A situação de vida das pessoas que estão nessas ocupações já é muito ruim, a situação sanitária delas é muito ruim, não tem saneamento básico direito, não tem iluminação direito, mas é melhor do que ficar na rua, né? Exatamente, essas ações de despejo estão jogando todo mundo na rua, para você ver aí, para aumentar aí o exército de pessoas, de moradores de rua que a gente vê na Praça da Sé, né? É um negócio absurdo. Eu acho uma coisa interessante sobre essa questão aí, que tem um depoimento de uma senhora que mora lá nessa ocupação, e que ela fala que com o dinheiro do auxílio emergencial, ela levantou um barraco lá com uma história de madeira e uma cobertura de lona. Você vê, isso é o que dá para você comprar com o auxílio emergencial que o governo deu. Você consegue levantar um barraco de madeira e lona, que ela falava que era horrível, que chovia dentro da casa, ficava um sol infernal, etc. Mas é o que dá. Você vê que, de fato, é aquilo que a gente vem falando, né? Isso aí não dá para comprar nada. Tipo, não dá para você sustentar uma família com o dinheiro do auxílio emergencial durante uma pandemia, durante um momento que você está desempregado e que você supostamente deveria ficar em casa. Essa é a casa que você tem como sustentar com esse auxílio emergencial. Isso ainda é o auxílio emergencial que tinha antes. Imagina até agora, vai ser R$ 150. Nem a lona dá para comprar com isso daí. É muito, muito absurdo. E aí chega a prefeitura aí para reivindicar o terreno, que era um terreno baldio, que foi ocupado por essas pessoas. Mas agora que está sendo ocupado por essas pessoas, a prefeitura não vai deixar um monte de pobre no terreno dela, né? Vai ter que tirar todo mundo. É um negócio meio nazista, assim, da prefeitura de fazer um negócio Não, desse. Além de toda a situação da pandemia que a gente está vendo acontecer, tem o pessoal, os governos, estão aproveitando aí para esfolar a população. Você vê, não basta toda essa situação de faltar oxigênio, colapso no sistema de saúde, o aumento dos preços dos alimentos da cesta básica. Tudo isso, aí é um escárnio ainda falar que o auxílio emergencial nessa situação ser R$ 150, e a questão dos despejos. E aí, por isso que a gente critica a postura da esquerda, no geral, diante dessa situação da população, que é de apoiar cegamente o lockdown, ficar fazendo aí campanha contra a população que precisa sair para trabalhar, ou então aparece aí a notícia de que teve uma festa aí, lideranças de esquerda divulgam as imagens falando isso é um absurdo, todo mundo sabe que está esgotando as UTI e a população quer ficar fazendo festa. Ninguém fala. Como se a culpa fosse da população. E a culpa é dos governos que vão e fazem isso ainda, despejam as pessoas. É uma situação, assim, maluca. E aí, fica em casa, mas qual casa?
E quando tem uma casa, é nessa situação, um barraco. A gente, quando estava formando os conselhos populares, a gente ia na casa das pessoas, em Vargem Grande, a gente viu a situação de... Qual é a situação da população que precisa ficar em casa? Em barracos aí, de 1 cômodo para 5, 6 pessoas. Eu acho incrível que a esquerda e o setor da classe média, a esquerda pequeno-burguesa, eu acho incrível o tamanho da insensibilidade diante da situação da população, que é essa, de total desamparo, em todos os sentidos. E, bem, acho que encerrando a questão da pandemia, voltamos para a companheira Marília para a gente iniciar o tema central. Bem, sobre o tema central, a gente colocou aqui a coluna da companheira Dilma, que ela fala sobre a questão de que a Folha teme o Lula. Quer dizer, a Folha tem medo do Lula. E para argumentar nessa coluna, a companheira Dilma ela utilizou aí a série de matérias que têm sido lançadas pela Folha, inclusive que a gente noticiou aqui em alguns dias já, que falam que pesquisas do Datafolha, que falam que a maior parte da população acha que o Lula não devia ter tido os direitos restituídos, alguns setores falando que o Lula é impopular ou qualquer coisa do tipo, a própria Folha falando que foi um erro do Fachin ter restituído os direitos políticos do Lula. Quer dizer, uma série de matérias aí que a Folha lançou, que a Dilma utilizou aí para argumentar que a Folha tem medo do Lula. A gente concorda com a Dilma, a gente acha mesmo que a Folha e toda a burguesia tem medo do Lula, e, para tanto, eles já estão fazendo uma campanha aí em torno da questão da nova retirada dos direitos políticos do Lula, para garantir que ele não seja um elemento em 2022. A gente já colocou a posição, inclusive, das Forças Armadas nesse sentido. O Mourão o Mourão, as Forças Armadas, o Colégio Militar lançaram notas falando que são contrárias à presença do Lula nas eleições de 2022 especificamente, falando que a presença dele vai promover uma crise muito grande, e de fato vai promover uma crise. Qualquer pessoa que esteja do lado do Lula vai ser um cara muito direitista perto do Lula, e porque exatamente a gente vê aí que o Lula ele reflete em certa medida os interesses da população, e a disposição da população é uma disposição radical, né? Uma disposição de luta, porque exatamente é isso que a gente viu aqui nos pontos anteriores. A população está morrendo, está na miséria, não tem o que comer, não tem onde morar, e ainda está morrendo de coronavírus sem nenhum tipo de leito de UTI, sem nenhum tipo de cuidado. E nessa situação, a questão política ela se agrava muito, né? Exatamente por isso a gente vê aí todas essas manobras e a gente precisa combater, né? Exato. Ontem a gente comentou um pouquinho sobre aquela pesquisa da Datafolha, né? Justamente essa que a Dilma criticou, e, de fato, a gente até comentou, dá para ver que 100% da imprensa, 100% dos golpistas tem medo do Lula, da sua força política diante da situação no Brasil, a facilidade que ele tem para mobilizar a população. Então, nesse sentido, acho que para o pessoal aí que fala por que o PCO apoia o Lula, o Lula não apoia muitas coisas que o Partido da Causa Operária apoia. De fato, nós temos um programa diferente do programa que o Lula defende, mas essa questão da importância dele na luta política para a classe trabalhadora é essencial. E a gente vê aí, a partir dessas declarações que a imprensa faz, que os golpistas fazem e tal, que, de fato, ele é muito importante para a gente dar uma saída à esquerda, uma saída para a classe trabalhadora. Tanto que é por isso que a gente, do Partido da Causa Operária, tem feito, né,
toda a campanha em torno do Lula. Fizemos a campanha aí contra a prisão dele, fizemos a campanha contra o golpe, né? Antes, mas fizemos contra a prisão dele, depois fizemos a campanha para libertá-lo. E continuamos aí com a nossa campanha e agora pedindo aí Lula candidato para que, de fato, a gente derrote aí a política golpista. Bem, nesse sentido, não sei se a Nina já quer comentar alguma coisa, e se eu queria apresentar a nossa caixinha que está relacionada a isso. Bem, eu vou pedir para a companheira Marília explicar sobre os kits, porque aqui nós temos um kit da loja do PCO. E depois aí a gente mostra qual é o kit que está aqui dentro. Bem, a gente, da loja do PCO, né, a gente está fazendo uma série de kits para levantar fundos para a campanha política das regionais do nosso partido, dos comitês e tudo mais. Então, a gente está fazendo essa campanha de venda de kits para que a gente tenha recursos para tirar panfletos, comprar a barraquinha dos mutirões e tudo mais. A gente vai mostrar aqui algumas fotos do kit Lula. Essa daí são uma série de pedidos que a gente está tendo. A gente está com uma demanda bem grande aí de pedidos. Aqui estão empilhadas as caixas que estão sendo despachadas para todo o Brasil. Vocês vão ver aí também uma foto com um caderno do kit Lula, que é um kit muito famoso que a gente tem aqui. Também tem a foto de alguns companheiros utilizando a camisa do Lula e tudo mais. É um kit que tem um caderno, 2 botões, uma camiseta, e uma caneca, e um pôster para você colocar aí na sua parede. O pessoal super feliz recebendo aí o kit do Lula. Olha só, o companheiro aí está com o kit completo do Lula. Tem algumas cores de camiseta diferentes, você pode escrever. Você vai receber na sua casa, né, com a consciência limpa de que você está ajudando com uma causa muito importante, que é a causa aí da questão da candidatura do Lula para 2022, que a gente está fazendo campanha nos mutirões e a gente vai realizar atos aí em todo o Brasil para exatamente mobilizar as pessoas dos comitês na luta pela candidatura do Lula. Aí outro companheiro a camiseta do Lula. Eu acho que a gente vai passar agora as imagens também do estúdio ali. O pessoal está abrindo a caixinha do kit. Aqui, então, você que comprar o seu kit para participar da campanha, para fazer... a gente faz material, né, para fazer propaganda. É importante para o pessoal participar dos atos, vestindo as camisetas. Então, quando você adquirir aí seu kit, você vai receber essa caneca do Lula. Nina, me ajuda aqui a abrir as outras coisas. Aí, isso. Esse aqui é o caderninho. Vem os botões também. Aí aqui nós temos um caderninho, aquele que vocês viram ali na imagem. Caderninho do Lula. Atenção aos detalhes, hein? Porque esse adesivinho do Marx e do Engels aqui, ó, para quem compra, não sei se dá para ver, mas é lindo e maravilhoso. E aí você vai receber um caderninho. Olha, esse aqui a gente tá fazendo um momento unboxing, blogueirinhas. Caderno do Lula e a camiseta para o pessoal participar dos atos, participar dos mutirões. Essa imagem aqui a gente utilizou também na campanha dos atos pela liberdade para o Lula, então está aí relacionada também a toda a luta política que o PCO fez em torno da liberdade do Lula. E agora vem com um lindo pôster também, com essa mesma arte, que eu não consegui abrir. Mas a gente vem com um pôster grandão, assim, que nem foi mostrado na foto do companheiro lá, com essa arte aí do Lula, feito pelo companheiro João Pinheiro. E é interessante também falar que todos esses materiais, eles são produzidos, né, são feitos por militantes do PCO. Todos os materiais da loja. Então, além do kit do Lula, tem outros kits também, kits do Trotsky, do Marx, do Engels, do Lenin. Tem vários kits lá interessantes para
E vão ter novos kits, eu aqui atrás da caixa, né? Vão ter novos kits ainda, novos lançamentos que nós vamos mostrar sempre aqui no Reunião de Pauta. É isso aí, a gente vai preparar um sorteio para o pessoal, então fiquem aí ligadinhos no Reunião de Pauta. Bem, depois agora do nosso momento de propaganda aqui do nosso kit, volto para a Marília, para o próximo tema que também está relacionado ainda ao Lula. Bem, não sei se os companheiros querem comentar sobre isso, mas a gente precisa destacar a diferença do tratamento que a Folha está tendo com o Bolsonaro e com o Lula. Né? É importante falar isso daí porque a gente vê qual que é a posição real da Folha e da burguesia dita democrática em relação a essas coisas. O Lula, né, a gente está vendo aí que está sendo completamente rejeitado de forma cachapante aí pela Folha, com uma série de pesquisas que falam que o Lula é impopular, que ninguém queria que o Lula tivesse os direitos políticos, uma série de coisas do tipo. E, no sentido oposto, a gente vê aí que estão saindo algumas matérias falando que, apesar de o Bolsonaro estar numa situação ruim, a sua base de apoio está intacta, aí, a base de apoio do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está intacta. Ele tem um grupo de apoiadores de 42% das pessoas pesquisadas, apesar de que 56% fala que a situação do governo Bolsonaro está fora de controle. Bem, eles colocam essa posição, que é uma posição de panos quentes, né, na situação do Bolsonaro. A gente vai ver aí outras situações de maior crise do governo, mas essa contradição, ela mostra, na verdade, que a burguesia ela não bate tanto no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma alternativa para a própria burguesia. Quer dizer, o Bolsonaro, apesar de ele não ser aí nem de longe o candidato que a burguesia tem nos sonhos dela, é em grande medida um candidato que ela tem que aceitar para uma situação de crise política em que eles não consigam implantar, né, eles não consigam emplacar um candidato alternativo. Então, a gente vê aí, inclusive, matérias do Estadão falando isso, né, falando que só o antibolsonarismo não adianta, a gente precisa de uma alternativa para o Bolsonaro, porque se não tiver uma alternativa para o Bolsonaro, a alternativa aí já está, para a população já está aí, né, que é o Lula. Então, a burguesia vai ficar de mãos abanando, né, se não tiver nem Bolsonaro, nem alternativa ao Bolsonaro, a burguesia vai ficar de mãos abanando e a população está aí com Lula para lutar a luta de 2022. Então, quer dizer, acho que essas questões são essenciais para a gente debater aqui. Exato. Eu acho importante destacar mesmo, porque você vê que a imprensa trata diferente o Bolsonaro em relação ao Lula. Porque, imagina, nós temos aí 300 mil mortes causados pela pandemia. Hospitais em São Paulo entrando em colapso. Toda uma situação de caos geral, questão do auxílio emergencial. A gente sabe que, por muito menos, o Lula já teria sido escorraçado na situação política, porque, por exemplo, eles perseguem o Lula, eles tentam levantar uma campanha contra o Lula, e na questão dos processos contra o Lula, que a gente já viu aí que o processo da Lava Jato é um processo de perseguição política, processos fraudados, um processo totalmente fraudulento. E mesmo assim, você vê a esquerda, a imprensa, se apoiando, né, nos processos da Lava Jato, nessas campanhas de calúnia contra o Lula, para tentar afastar ele da população e tal. Imagina, agora o Bolsonaro, com toda essa situação, você não vê esse ataque nem 1%. Tipo, a gente vê que tem aí a imprensa golpista noticia as coisas que ele fala, chega um momento assim, que eles até mostram alguma fala do Bolsonaro como, olha, que absurdo e tal,
mas não chega a ser uma campanha comparável à campanha que eles fazem contra o Lula. É claramente um tratamento diferente. Até mesmo, assim, a gente vê a questão da Dilma, né? Eles fizeram aí, na época, quando a gasolina estava 2 e pouco, faziam todo tipo de campanha contra a Dilma. E agora a gente vê, pô, gasolina tem lugar aí que está R$6. Toda uma situação, assim, gravíssima. E a gente não vê essa culpa sendo colocada aí na conta total do Bolsonaro, por a imprensa denunciando totalmente o que está acontecendo. Pelo contrário, você vê na imprensa, veja só, esses dias eu vi uma notícia falando que era uma matéria assim, é perigoso comer alimentos com... Esqueci o nome daquele bichinho que fica no macarrão. Tipo assim, se fosse na época da Dilma, eles faziam matérias assim, para mostrar que, tipo, nossa, estamos chegando na situação da Venezuela, mas agora eles têm matéria falando assim que não é nem tão ruim você comer um alimento estragado, um alimento com inseto. E inúmeras outras coisas que você vê, eles tentam disfarçar a situação política. Se fosse no governo da Dilma, por exemplo, esses saques que a gente está vendo agora, eles colocam a culpa na população, falam que são bandidos e tal. Se fosse na época da Dilma, ia denunciar que está acontecendo isso porque o PT, o Lula, está transformando o Brasil em Venezuela. Mas agora não, agora eles culpam a população e o Bolsonaro mesmo não é culpa do Bolsonaro. Tanto que, assim, o auxílio emergencial está na mão do Bolsonaro. E você não vê ninguém falando que o pessoal está passando fome porque o Bolsonaro não libera aí, não dá um dinheiro suficiente para a população sobreviver durante a pandemia. É assim, é escancarado mesmo. Acho que é muito importante a gente denunciar para que o pessoal pare também. Eu sei que quem acompanha a COTV, o Diário Causa Operária, tem uma altíssima desconfiança da imprensa golpista, da imprensa burguesa. Mas acho que isso daí tem que ficar cada vez mais escancarado qual é o papel político dessa imprensa que faz esses ataques contra o Lula. Essa desconfiança aí nunca é demais, né? Tem até um comentário aqui do Felipe Acosta que ele fala: eu vi um meme fazendo sátira com a situação, se o presidente fosse o Lula. Jornal Nacional fazendo matéria com a seringa jorrando dinheiro atrás do Bonner. Exatamente. Você vê... essa matéria, para mim, da Folha, fala muita coisa, né? De falar que agora, em meio a toda essa crise política, Bolsonaro como presidente do país, que está sendo o pior país no controle da pandemia, uma situação de fome, de colapso do sistema de saúde, etc., a Folha lançar uma matéria dessa falando que a base do Bolsonaro segue intacta e pensa como presidente na pandemia. Isso é um exemplo assim, muito claro do papel da imprensa, né? Porque eu lembro que teve uma época aí que... Recente, né? Não faz muito tempo, não. Que a esquerda estava falando que, não, agora a Globo é contra o Bolsonaro, a Globo está ficando mais esquerdista e tal. Não está ficando nada. Essa campanhazinha que fazem aí contra o Bolsonaro, que é basicamente só mostrar o Bolsonaro sendo ridículo do jeito que ele sempre é mesmo, mas sem grandes ataques a ele, não chega aos pés da campanha que era da Globo contra a Dilma. É um negócio assim, se você for parar para ver vídeos antigos do Jornal Nacional, falando sobre a questão do impeachment, quando eles manipulavam todos os atos, mostravam atos grandes da direita e atos pequenos da esquerda, é tudo manipulado para fazer a campanha que eles querem, né? Então, assim, o Bolsonaro pode até não ser o candidato principal deles, o cara que eles de fato gostariam que estivesse ali, mas para eles é muito melhor o Bolsonaro do que o Lula, do que a Dilma, do que um cara assim de esquerda que tem alguma ligação de fato com a classe trabalhadora, né? Porque você vê até, se fosse o Boulos tem uma coluna na Folha, Boulos já foi elogiado pela Folha, você ia ver nas eleições municipais aqui, tem uma matéria que saiu para falar do Tato, do candidato do PT, e eles falavam mais do Boulos do que do Tato, de tanta campanha que girava em torno dele, porque aí já preparava o terreno, porque aí já tinha preparava um aliado ali para eles, porque Boulos, de fato, é um cara que não tem nenhuma ligação com a classe trabalhadora, assim, nem de longe. O cara passa longe da tudo classe trabalhadora. É tudo frufru. Propaganda.
Não, o cara é o famoso veludinho. Não tem nada, velho. Você olha pra aquele cara e você fala, ih, será que esse cara já trabalhou na vida? Porque não tem nenhuma ligação com a classe trabalhadora. Então, pra Folha, até é uma opção, né? Ele, Fernando Haddad e tal, são opções mais legais. Agora o Lula, aí é mais complicado. Porque o Lula, de fato, não é artificial, igual eles tentam mostrar com o Boulos, né? É uma ligação verdadeira, tanto que por isso que a burguesia ataca tanto o Lula. Bem, e olha só que a situação em relação a esse tratamento, que a diferença, né, do Lula e Bolsonaro, motivos para o Bolsonaro estar sendo atacado não faltaria, porque a situação é tão crítica que tem até uma carta aí com a assinatura de 500 economistas e banqueiros. A carta aí, ela foi organizada por grupos de WhatsApp, mas reforçam aí medidas que os banqueiros e os economistas têm pedido para o governo Bolsonaro. Eles fazem aí um apelo, inclusive, à vacinação para toda a população. Mas é bom, assim, não é que os banqueiros, os economistas estão preocupados com a população. É que, de fato, a questão aí do lockdown, essa situação que a gente está vendo aí do caos econômico, social, para a economia é muito ruim. Tanto que os banqueiros, os economistas, os empresários são contrários ao lockdown justamente porque tem que fechar aí comércio, fechar a economia, e isso dificulta muito o ganho de lucros deles, né? Então, eles veem aí como uma saída a emergência, a necessidade urgente aí da vacinação. Então, nesse sentido, eles até mandaram essa carta para o Bolsonaro. O Bolsonaro, até o momento, não se pronunciou, e a orientação é não se pronunciar mesmo, porque em relação à carta. Mas, vejam só, é uma situação bem crítica, mas, mesmo assim, não, você abre nos jornais, não parece que é tão crítico assim, né? A ponto de que banqueiros, economistas, mandarem uma carta para o presidente. E esse setor, eles apoiaram o golpe, eles são totalmente contrários ao Lula, eles são um setor fundamental aí em apoiar o golpe, mas a situação é muito crítica mesmo, que eles estão aí até cobrando do Bolsonaro alguma medida, e o Bolsonaro, a única coisa que o governo bolsonarista reforça que seria aí um movimento contra o governo e tal. Na verdade, eles estão querendo salvar a economia, salvar o lado deles, e por isso que estão pedindo a vacinação, né? Mas esse setor aí facilmente apoia o Bolsonaro, apoiaria o Bolsonaro numa situação que ficar declarada, né? O Lula e Bolsonaro. Bem, Marília, passo para você também. Áudio. Agora sim. Áudio? Sim. É importante essa questão da carta, né? Porque mostra que a crise dentro do governo é muito grande. Que apesar de ter todo esse impasse em torno do Lula e tudo mais, que faz com que joga a direita do lado do Bolsonaro, eles não estão gostando muito da política econômica do Bolsonaro na situação da pandemia, né? Quer dizer, eles queriam uma política mais neoliberal do que está sendo feita. Então, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro tem suas contradições, ele não é exatamente do setor mais neoliberal que existe. Então, precisa colocar isso daí, né? Mas é importante destacar também a fala do FHC na entrevista que ele deu para a Folha. Ele falou que o Bolsonaro ainda é uma alternativa para a burguesia. Quer dizer, o ideal, ele fala com essas palavras, que ele preferiria que não fosse nem o Lula nem o Bolsonaro. Mas, se não tiver uma alternativa para o Bolsonaro, se o PSDB, por exemplo, não conseguir uma alternativa, ele vai apoiar o menos pior. E o menos pior para eles, obviamente, é o próprio Bolsonaro. Então, quer dizer, é importante ver que em todos os principais jornais da direita aí, a gente vê essa posição do apoio ao Bolsonaro. Então, essa carta dos banqueiros tem que deixar claro que é basicamente uma carta para colocar o Bolsonaro na linha, né? Quer dizer, colocar ele na linha dos banqueiros, colocar ele na linha imperialista aí, puro sangue,
é interessante até falar que o governo Biden, que é o governo do imperialismo oficial dos Estados Unidos, né, que é do Partido Democrático, ele está aí do lado do Bolsonaro, né? Quer dizer, ele não está se opondo ao Bolsonaro nem nada disso. Ele tem a mesma posição que o restante da burguesia aqui no Brasil. Eu preferiria um outro governo que fosse mais centrista e tudo mais, mas se não tem alternativa, vamos de Bolsonaro, vamos colocar o Bolsonaro na linha. Mais ou menos isso que a gente vê. E essa carta dos banqueiros, ela reflete bem essa disposição do próprio Biden. Né? Quer dizer, que sendo uma carta de banqueiros, a gente pode esperar que é uma carta que reflete a disposição internacional em relação ao próprio Bolsonaro. Quer dizer, não é nenhum movimento de calúnias contra o governo, de crítica contra o governo, mas é uma série de reivindicações aí para pressionar o governo, inclusive para 2022. Exato, acho que é importante destacar mesmo que serve para isso, para colocar o Bolsonaro na linha e seguir mais a política aí que beneficie os banqueiros, a economia, que é de fato o que os capitalistas se preocupam, né, com o dinheiro, com seus próprios lucros, e não que a gente tenha aí um governo responsável por mais de 300 mil mortes e toda a situação da pandemia. Bem, a gente está com o horário avançado aqui no reunião de pauta. Eu gostaria só de destacar que o Tição, o programa do coletivo João Cândido, coletivo de negros, o PCO, nós voltamos aí a apresentar programa ao vivo todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas. E a produção daqui a pouco vai colocar a vinheta nova do programa, mas aí também gostaria de destacar que o coletivo iniciou uma campanha em torno da capoeira. Então, a gente, nas reuniões do coletivo, nós temos discutido aí questões da capoeira e faz parte desse trabalho também entrevistar os capoeiristas, os mestres, as pessoas responsáveis, né, por manter a luta, por manter a tradição da capoeira. Nós já entrevistamos aí o mestre Limãozinho, tem a entrevista dele no Diário Causa Operária, e também, no último Tição da semana passada, que além da nova vinheta, teve também a participação do mestre Roxinho. Ele participou ao vivo, deu a entrevista, e nós também vamos estar aí disponibilizando em escrito uma outra entrevista também que ele já tinha nos fornecido, e logo entrevistas de outros capoeiristas, outros mestres virão. Então, se você está acompanhando aí, gosta da capoeira, conhece alguém que gosta, participe aí do coletivo João Cândido para participar conosco dessa campanha. E convidamos, inclusive, também os capoeiristas, mestres, para estar conosco, fazer parte aí do coletivo e nos ajudar a fazer parte aí da campanha, que tem como objetivo estimular que as pessoas pratiquem a capoeira, se organizem aí e fortaleçam a luta da capoeira, também até como questão de autodefesa, né, diante aí do acirramento da luta de classe. Bem, a produção pode soltar, então, a vinheta, a nova vinheta do Tição, ficou muito legal. Gostaria de apresentar para o pessoal. Boa noite, começa mais um Tição. Bom, aí está a vinheta do Tição. Acompanhe ao vivo toda quinta-feira a partir das 19 horas aqui na COTV. Bem, para a gente encerrar, gostaria de agradecer todo mundo que participou aqui do chat. Nós tivemos superchat da companheira Alessandra Oliveira. Também teve um superchat do perfil Para Que Postar Só Tem do Face. E temos um novo membro, o companheiro Rafael Camirro. Ele comenta, inclusive, orgulho de virar membro desse maravilhoso canal. Muito obrigada, companheiro. Faça como o Rafael. Quem não é membro, torne-se um membro. Seja um membro aí do canal para
apoiar o crescimento da nossa imprensa. Tem um outro comentário, inclusive, que fala aqui, né? Por isso que a companheira Ana Matos, por isso que nós temos que ampliar o alcance da imprensa dos trabalhadores, a imprensa independente comunista. Exato, contribui aí para o crescimento de uma imprensa que defende, de fato, o interesse da classe trabalhadora, que não é a Folha, é a COTV, é o Diário Causa Operária, é o Jornal Causa Operária. E é isso, agradecer a todo mundo que participou, reforçar aí para o pessoal compartilhar, divulgar, e continuar acompanhando aqui o nosso Reunião de Pauta, terá mais novidades. Recebemos agora o superchat da companheira Carla Silva, em Libra. Bom Aos dia. 45 do segundo tempo. Causa Operária TV, Lula 2022, vacina Covid já, show, bicho, dia 31, Brasil exterior às ruas, no contrato Avante PCO. É isso aí. Agradecer também a companheira Marília. Muito obrigada, Marília. Áudio, Marília. Bom, a gente pegou aí o... Obrigada a todo mundo por estar amanhã. Aí, Marília, muito obrigada. Até amanhã. Bom dia, Nina. Bom dia, até a próxima. Amanhã estamos de volta com mais uma reunião de pauta. Exato. Tchau, tchau. Tchau, tchau.